regimento tem que ser obedecido. Esse tempo é regimental. Vossa Excelência está, como determina, cumprindo o regimento. Mas a Casa, hoje, com tantos temas em relevância na vida do país, penso que Vossa Excelência poderia, nessa circunstância, entender que a gente pode estender um pouco mais, por 1 ou 2 minutos. Até porque ontem a nossa querida senadora Vanessa Graziotin, presidindo a mesa, me deixou com um crédito de 6 minutos. Então, eu não vou cobrar de Vossa Excelência, porque a responsabilidade foi da nossa querida... E eu estava aguardando que ela falasse mais tempo, porque o tema com o amparte do nosso senador Aziz também foi um tema que me afeta, não só por ser mulher, e aqui são 3 mulheres, e o senhor é o bendito ao fruto, o senhor é o bendito ao fruto, porque nós temos essa compreensão. Vivemos, o meu estado, lamentavelmente, senadora Gleice, o Rio Grande do Sul, politizado, festejado, registra um dos piores índices de violência contra a mulher. É muito grave. E mais ainda, uma violência de pais contra filhos. Tivemos o caso do menino Bernardo, que o Brasil inteiro viu, foi assassinado bárbara e friamente pela madrasta, com a ajuda de uma cúmplice, uma enfermeira. E agora, nessa semana, no município de Bagé, um outro crime chocou. A mãe mata uma criança, uma filha de 5 anos, porque ela estava estorvando a relação com o companheiro. Isso é uma tragédia, isso é uma perda de valores, senadora Gleice. Vossa Excelência de um estado do Paraná, onde uma imigração europeia muito importante, alemães, italianos, poloneses, ucranianos, estão lá mostrando e preservando esses valores. É trágico o que nós estamos vivendo hoje em relação a isso. Mas o que isso, no fundo, está mostrando? Mostrando que nós perdemos um pouco o senso do respeito à vida, do respeito à relação com as pessoas. Nas pequenas coisas, nós já esquecemos tudo de dizer obrigado, com licença, por favor. Essas palavras saíram do nosso vocabulário. E é assim que começam as violências maiores. Eu sou muito simples, eu observo no cotidiano essas atitudes. Quando a gente quer ultrapassar, por que nós no nosso trânsito é tão violento? Temos o melhor código brasileiro. E, no entanto, o país que mais mata é de moto, é de carro, é de ônibus, é tudo. Porque nós não respeitamos. É excesso de velocidade, é álcool combinado com a direção, e dá essa tragédia. Acidentes estão superlotando, especialmente de motos, senador. O senhor foi governador, uma pessoa que tem grande experiência. Estão lotando as UTIs, onerando a Previdência. Jovens, quando não morrem nas motos, eles ficam com problemas sérios e sequelas graves, que o tratamento é tão caro que onera. É um problema hoje, uma epidemia para a saúde pública de nosso país. Então, nós estamos vivendo este processo dessa violência. Então, foi muito bom a senadora ter começado a falar, porque tudo está interligado. São os valores que nós perdemos. A vida está valendo muito pouco. Às vezes, a vida vale um par de tênis, porque um jovem adolescente quer um tênis de marca, mata para ter esse tênis de marca. Então, é essa a perda desses valores, senador, que eu acho que está perpassando também no campo político, também no campo público, do setor privado, em todos os níveis. Então, eu queria dizer, senadora, eu vim aqui para falar sobre a instituição, mas acabei me emocionando ou me estimulando com o que a senadora Vanessa trouxe à tribuna, e penso que ela deu uma grande contribuição, pelo menos uma reflexão para a gente fazer. Então, eu peço à senhora vou fazer bem rápido. Não se preocupe, senadora. Vossa Excelência tem mais 5 minutos. Por causa do quantos minutos precisar? Muito obrigada, senadora. Em meio à crise que nós estamos vivendo hoje com a nossa querida Petrobras, eu gosto da Petrobras, eu sou brasileira. A Petrobras é um patrimônio nosso e nós temos que continuar fortalecendo a Petrobras. Não tenho dúvida, eu acho que a presidente Dilma tem o mesmo sentimento. Todos os senadores que estão aqui querem isso. Mas o que está acontecendo na Petrobras é um pouco do reflexo dessas questões que a gente acabou de falar. E esses reflexos que acontecem na Petrobras acabam se refletindo sobre a credibilidade das instituições públicas.
seja o Poder Executivo, seja o Legislativo, seja o próprio setor privado. Isso, hoje, apesar de tudo isso, eu mantenho a esperança e tenho o conforto de ver o trabalho que está sendo feito por instituições públicas. Lá no Paraná, a Justiça Federal, o juiz Sérgio Moro, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, todos agindo republicanamente. Essas instituições atuando com espírito público, e não é qualquer empresa que está envolvida nesse escândalo, é a maior empresa e mais importante empresa do país e uma das maiores do mundo. Depois de saneada, senadora Gleice, ela vai continuar sendo, não só a maior, mas também a de maior credibilidade. Eu acredito nisso, mas para isso é preciso um grande trabalho de saneamento profundo na nossa grande Petrobras. São 80 mil trabalhadores, a empresa que mais impacta na economia brasileira. Mas ela precisa ser salva. Ela precisa ser salva. A confiança nessas instituições é o que dá fôlego e ânimo ao que se dedica à atividade política de modo responsável, ético e propositivo. Não sei se o parlamento, nosso parlamento hoje, estará à altura para enfrentar, nesse 2015, os grandes desafios que temos que enfrentar. A sociedade, graças às redes sociais, está ligada em tudo o que acontece nesta casa. Tudo. Senador Gladys, o senhor que está chegando agora, vem da Câmara com grande experiência, representando o Acre, sabe que a rede social é muito forte e poderosa. Assim, essa rede social aumenta a fiscalização e o olhar dela sobre a casa, sobre o Senado, sobre a Câmara, as Assembleias Legislativas, é extremamente saudável para a democracia e para o nosso trabalho. O aumento dessa fiscalização pelos eleitores sobre o nosso desempenho e o nosso trabalho através da internet alimenta a esperança de que, com a pressão de fora, e só com ela, esta casa possa, pelo menos e minimamente, responder às expectativas da sociedade brasileira. E isso vai acontecer. Hoje, o jornal Folha de São Paulo publicou pesquisa internacional, feita em 27 países, entre os quais o Brasil, chamada de Barômetro de Confiança. Esse estudo mostra que o governo, veja só, o governo, e aí não é o governo federal, são os governos, é o governo como ente federal, estadual e municipal, é a instituição menos confiável na percepção dos brasileiros, o governo. Apenas 37% dos brasileiros confiam nas instituições públicas. Entre as avaliações sobre as empresas estatais, as estatais, como é o caso da Petrobras, o descrédito é generalizado. Essa crise de credibilidade que vivemos hoje em nosso país, até as empresas brasileiras no exterior estão com suas imagens arranhadas, segundo a mesma pesquisa. 38% dos entrevistados disseram desconfiar também das empresas privadas nacionais ou das nossas empresas. Essa amostragem reflete como é grave a posição do Brasil aqui e lá fora, sobretudo quando avalia o desempenho dos políticos brasileiros. E esse estrago, do ponto de vista dos valores éticos, eu penso e acredito, supera os 88,6 bilhões de dólares que foi a perda causada pela corrupção na Petrobras. Esse rombo é superior à meta de um superávit primário previsto para este ano, feita pelo governo, de 66 bilhões, ou seja, 1,2% do nosso PIB. Em todos os grandes jornais do mundo, no Brasil em especial, a Petrobras ocupa lugar de destaque, lamentavelmente, do lado negativo. O Financial Times publicou, abre aspas, o drama corrosivo que assola o Brasil tem aleijado uma das empresas mais importantes da América Latina, para mim, do mundo, e que antes admirada por sua capacidade tecnológica e enormes descobertas de petróleo, a empresa tornou-se símbolo de corrupção. O The New York Times diz que, abre aspas, prevaleceu o ceticismo em relação à capacidade da ex-presidente da estatal, Graça Foster, lidar com esse escândalo. O The Washington Post qualificou a atual fase da estatal como, abre aspas, grande escândalo de pagamento de propina que durou muito tempo, fecha aspas. O El País, da Espanha, afirmou o seguinte, abre aspas, gigantesco escândalo de corrupção que atinge uma das maiores empresas estatais da América Latina.
E o francês Le Monde destacou que, abre aspas, a rede de corrupção desviou pelo menos 4 bilhões de dólares em 10 anos. Há mais de um ano, repousam nas gavetas do Legislativo brasileiro a Lei Anticorrupção 12.846, de 2013. É preciso que ela saia do papel para assegurar maior vigilância sobre o dinheiro público, tanto na administração pública direta quanto indireta. Creio firmemente, estou terminando, senadora Gleice, que o maior patrimônio que um homem e uma mulher, que um agente público ou uma agente pública pode ter é a imagem que as pessoas fazem desta figura pública, e que pode andar nas ruas, de cabeça erguida, olhar olho no olho das pessoas. Este é o patrimônio maior. Sou responsável pelos meus atos, eu, senadora, pelos meus atos, não pelos outros. Não sou juíza de ninguém, não é esse o meu propósito aqui. Eu apenas estou manifestando a responsabilidade que cada um individualmente tem, e eu em particular. Sou responsável, portanto, e assumir o compromisso, tendo posições que me permitam continuar a andar pelas ruas de Porto Alegre, ou de todas as cidades do interior, especialmente da minha querida Lagoa Vermelha, que faz o melhor churrasco do mundo. Estão todos convidados para ir lá, e não pude ir porque estávamos aqui na véspera da escolha para a mesa do Senado. Mas, senador Aziz, eu com muita honra concedo a parte a Vossa Excelência. Eu que fico honrado em poder participar desse debate e esses dados importantes. Senadora, Petrobras sempre foi, historicamente, do povo brasileiro. E ninguém tinha o direito de ter feito isso. Não tem o direito de fazer isso. Eu fui dirigente estudantil, militante, e Petróleo é Nosso esteve na União Nacional dos Estudantes como uma bandeira forte, numa época de ditadura, na década de 40, e nós conseguimos, às duras custas, chegar a tecnologias avançadas. Mas, veja bem, o que nós poderíamos ter chegado se não houvesse esses desvios de recursos que foram feitos? Nós não estamos falando. E agora, é impressionante porque ninguém contesta a corrupção dentro da Petrobras. A presidenta Dilma, ela concorda que tem corrupção, a Graça Forte concorda que tem corrupção. Não tem aquele negócio de dizer, não tem. Antigamente, tinha um problema no Ministério, aí aparecia alguém para defender. A partir desse momento, não acredito que a mudança pura e simples da presidente da Petrobras vai resolver o problema. Não é a Graça Forte. É o comportamento, é a forma como é dirigida a Petrobras, hoje, culturalmente, em que há distribuição de cargos para as pessoas que não têm competência para estar dentro da Petrobras. Aliás, não é só lá. Se a senhora for levantar o número de cargos comissionados que tem nesse país, pegar nome a nome e ver a capacidade dessas pessoas para estar exercendo um cargo, muitas vezes ganhando mais do que o médico, ganhando mais do que o engenheiro, nós iríamos mudar esse país. E quando eu vejo, hoje, o Brasil esperando essas mudanças, e eu acredito que a presidenta Dilma, eu conheço a presidenta Dilma, sei que ela vai fazer o máximo para fazer essas mudanças. Mas aí, nós políticos, nós temos que dar à presidenta Dilma um voto de confiança. Nenhum partido político pode estar exigindo ministério ou cargos dentro do governo para colocar pessoas que não têm a capacidade de ajudar o Brasil a sair dessa crise nesse momento. Se fala muito em crise, o povo brasileiro está entendendo, muitas vezes, mas o governo federal tem que fazer a sua parte, nós, políticos, temos que fazer, nós temos que cortar na carne, nós precisamos economizar na atividade meio para que a atividade fim possa beneficiar o povo brasileiro. Por isso, não é a mudança pura e simples da Graça, da presidenta da Petrobras, é mudança cultural, mudança que se aprofundou e se tornou uma cultura quem se dá melhor dentro da Petrobras, e isso nós chegamos ao fundo do poço, sem o petróleo que a gente esperava. Nós chegamos na Petrobras ao fundo do poço, infelizmente, nesse fundo do poço não tem mais petróleo. Tem desvios desviados que hoje poderia estar ajudando deficientes físicos nesse país, poderia estar ajudando as mulheres que são agredidas nesse país, recursos que poderiam estar sendo feitos casas, recursos que poderia estar resolvendo o problema de água em centenas de municípios, dinheiro que poderia estar resguardando as nossas fronteiras para a entrada de armamento pesado e drogas que entram no nosso país, e todo mundo faz de conta e vamos empurrar com a barriga que não está acontecendo nada. A senhora vai ver nesse Senado uma mudança em relação a isso.
Então, Petrobras é uma coisa seguinte, todos, sem exceção, concordam que tem corrupção. É a primeira vez que acontece isso. Geralmente acontecia um negócio no Ministério, aí a pessoa, não é só no governo da Dilma, em outros governos, aí vinha um pessoal defendendo, agora ninguém defende. Nós estamos defendendo um patrimônio do povo brasileiro. E uma outra coisa, senadora, que eu queria colocar. A semana passada, eu vi uma propaganda da Petrobras na televisão. A Petrobras não tem moral para colocar uma propaganda na televisão para enganar o povo brasileiro, como enganou anos, fazendo com que as pessoas comprassem ações da Petrobras, achando que a Petrobras era uma empresa sólida, era uma empresa séria, era uma empresa que não tinha ingerência política. Então, eu faço um apelo à Petrobras, retira da televisão essa propaganda, porque é mentirosa essa propaganda, é para enganar mais brasileiros, como enganou esses anos que vem por aí. Eu quero lhe parabenizar por a senhora trazer um assunto muito. E a presidenta Dilma, conte comigo, conte conosco aqui no Senado para que a gente faça essas mudanças. Senador Omar Aziz, eu poderia terminar com o seu à parte esse discurso. O senhor resumiu, com a capacidade política que tem, tudo o que está acontecendo. Eu diria, o aparelhamento político das instituições, sem um critério de competência e profissionalismo, e o cidadão que vai abastecer hoje no posto e paga um preço abusivo pelo litro da gasolina ou do diesel, ali ele sente e fica pensando o que fizeram com a Petrobras. Exatamente aí, é nessa hora. O povo está sentindo no bolso esta crise. E por isso nós precisamos trabalhar muito para salvar este patrimônio nacional. Aqueles trabalhadores que usaram, muitos deles, o seu fundo de garantia para botar a poupança inteira, senador Omar Aziz, a poupança de anos e anos, virou pó. Era para ter uma aposentadoria melhor. Nós temos que salvar a empresa, de qualquer maneira. E sabe qual é a maneira de salvar? Isso que o senhor disse. Não pode ser apadrinhamento político. Tem que ser as melhores cabeças, buscar os melhores, os mais preparados, aqui ou no mundo, para que essa empresa... E temos muitos brasileiros fantásticos e preparados, nem precisa ir buscar lá fora. Mas eu estou dizendo, dada o momento que estamos vivendo. E eu queria agradecer imensamente o que o senhor disse, porque é muito, muito daquilo que eu também penso. Com muito prazer também concedo à parte ao meu, não só meu amigo, mas meu correligionário, Gladson Cameli, do Acre. Senadora Ana Amélia, primeiramente primeira parte que eu faço nessa casa, como tomamos posse agora no dia 1º. Com isso, senador. Certo. Quero me associar a Vossa Excelência e ao senador Omar Aziz sobre a questão da Petrobras. Realmente é um patrimônio brasileiro que nós políticos, que nós brasileiros temos que cuidar dessa grande empresa que é o Brasil, que é a Petrobras, que nos representa. Mas, senadora Ana Amélia, eu, como membro do Partido Progressista e senador da República, tomado posse dia 1º, o senador mais jovem dessa casa, eu quero lhe dizer que sou seu fã. Obrigada. Pela forma como Vossa Excelência conduz a política, pelos seus posicionamentos, pela sua determinação. Então, eu não poderia de fazer essa parte, de lhe elogiar, e pela sua competência também na frente da presidência da nossa Fundação Milton Campos. Então, parabéns a Vossa Excelência. Tenha certeza que juntos nós vamos contribuir com o povo brasileiro. Muito obrigada, senador Gladson Cameli, que vem do Acre, da Câmara, agora para o Senado, para emprestar o seu talento a essas mudanças. Eu queria finalizar porque o que o senador Omar Aziz falou sobre a questão da profissionalização, da necessária, urgente profissionalização nos setores públicos e não da, digamos, ocupação política ou usar as empresas como instrumento político de poder, exclusivamente para isso. O jornal Correio Brasiliense, hoje, num primoroso editorial, diz o seguinte: a escolha dos futuros dirigentes e conselheiros deve ser pautada por critérios técnicos e valores que reconduzam a empresa ao status que desfrutava antes da Operação Lava Jato no cenário nacional e internacional. Aos 61 anos, jovem, a companhia é um dos maiores patrimônios do país, resultado da luta popular. Tem papel relevante na economia e nas políticas sociais. Dela dependem não somente os funcionários,
mais de 80 mil, mas um pool de empresas cujas atividades e resultados estão interligados pelo ouro negro e por subprodutos. Os futuros dirigentes não podem ser resultado de acordos entre amigos. É essa a manifestação que eu faço. Senador, para terminar, o senador José Agripino é grande figura que eu tenho um grande respeito e é com muita honra que concedo essa parte ao senhor. Senadora Ana Amélia, inicialmente cumprimentos pelo registro que Vossa Excelência faz do seu posicionamento diante da crise que atravessa a Petrobras, que, na verdade, é um dos patrimônios do Brasil, do governo e dos brasileiros, porque, na verdade, ela é propriedade do Estado brasileiro e é propriedade de milhões de brasileiros, inclusive de trabalhadores brasileiros, que foram instados a comprar ações com o fundo de garantia para capitalizar uma empresa que, repito, é patrimônio do povo do Brasil e que, na verdade, opera a política de combustíveis. Ela tem um monopólio da importação, da exportação de petróleo e de refino para a produção de gasolina, de óleo diesel, dos combustíveis, enfim. E Vossa Excelência faz uma apreciação sobre a debacle de uma empresa, da joia da coroa. O que aconteceu com a Petrobras? A Petrobras, num dado momento, passou a ser, em função daquilo que o presidente Lula instalou como política da Petrobras, vamos fazer as plataformas no Brasil porque vai gerar emprego. Ok, é um pensamento. É um pensamento, pode gerar emprego. Faz a plataforma muito mais cara do que se comprasse, diminui o poder de competitividade da joia da coroa, mas tem a compensação de gerar empregos, teoricamente. A partir da iniciativa e daquelas fotografias multiplicadas às centenas, aos milhares, de Dilma, ministra, e de Lula, presidente, ambos vestidos em macacões laranja, ambos com as mãos sujas de petróleo, ambos digitando as mãos nas costas dos macacões, criou-se a ideia de que a Petrobras e o pré-sal, que lamentavelmente é um sonho que está se esvaindo, seriam o futuro do Brasil e que dali sairiam os maiores investimentos em curso do Brasil. E onde tem dinheiro, tem interessado e tem interesses, e esses interesses geraram uma escalada de corrupção que envergonha o Brasil e que está destruindo a joia da coroa, produzindo coisas que em qualquer país derrubaria o governo, em qualquer país derrubaria o governo. Já imaginou, senadora Ana Amélia, eu sou do Rio Grande do Norte, quantas vezes eu fui à Petrobras discutir com presidentes, com Sérgio Gabriel, em seguida... Só um minutinho, senador, só para comunicar, senadora, que são 25 minutos já de tribuna, a senadora está numa comunicação inadiável, que nem caberia à parte, como o dia está mais tranquilo, mas só eu queria agradecer muito a sua generosidade, senadora Vanessa, senadora Vanessa estava aqui agora há pouco, senadora Gleice Hoffmann, mas eu tenho certeza que, certamente, nas redes sociais, as pessoas que estão acompanhando essa transmissão vão elogiar o seu gesto, porque a senhora permitiu aqui um debate com diversos partidos sobre o mesmo tema que é de interesse nacional. Então, eu queria tributar essa homenagem à senhora, porque sei que o cidadão brasileiro que está nos acompanhando, e eu agradeço muito, senador, o senhor conclua a sua manifestação, porque é muito relevante. Por o mais breve possível, até para que Vossa Excelência possa fazer a sua conclusão. Quantas vezes eu fui à Petrobras para discutir, eu e a bancada inteira, de todos os partidos, quantas vezes fui à Petrobras para pleitear que a refinaria do Nordeste fosse feita no Rio Grande do Norte, que tinha um bom montante de barris de petróleo em terra e algo de perspectiva no mar, e, portanto, tinha fonte de suprimento para a produção de derivados de petróleo no nosso território. Criaram expectativas, desmancharam expectativas, fizeram de uma pequena refinaria em Guamaré uma espécie de compensação ao nosso sonho, e o nosso sonho se dirigiu primeiro para Pernambuco e depois para o Ceará
e para o Maranhão. O Maranhão não tem 1 grama, não tem uma gota de petróleo. O Ceará, praticamente nada. E produziu aquilo que o Brasil hoje assiste estarrecido. 2,7 bilhões de reais foram gastos em obras, supostas obras, que estão enterradas, estão ditas, declaradas. Aquilo ali está perdido. Aquele dinheiro foi para a lata do lixo. Em qualquer país do mundo, uma declaração de governo como essa derrubaria o governo. Só isso. De modo que eu quero, com esses registros, cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que nós temos pela frente uma arduíssima tarefa, que é de esclarecer aquilo que aconteceu na Petrobras e corrigir. Não tem outro caminho senão corrigir os rumos com a punição dos culpados para que o Brasil vire uma democracia que mereça o respeito dos brasileiros e o respeito do mundo. Cumprimentos a Vossa Excelência pelo belo pronunciamento, belo e oportuno pronunciamento que faz nessa tarde de quinta-feira. Senador José Agripino, muito obrigada. Quero lhe dizer que o senhor do Rio Grande do Norte, onde houve um projeto não executado muito importante de refinaria no Rio Grande do Norte. Eu sou do outro extremo, Rio Grande do Sul, mas lá tem um projeto em vigor muito importante, criado pela então ministra de Minas e Energia, Dilma, que conhece bem o Rio Grande do Sul, o Polo Naval, para a construção de plataformas marítimas. Relevante, uma das obras mais importantes que mudou o perfil econômico de uma região deprimida, que é a metade sul do nosso estado e o litoral sul. Pois o polo naval agora, por conta do escândalo da Petrobras, está paralisado. E isso já está tendo consequências sociais gravíssimas com o desemprego. Então, são esses os desdobramentos lamentáveis que todo esse rumoroso escândalo está provocando no país e fora do país, com uma imagem negativa das nossas instituições. Agradeço muito todos os senadores que me apartearam, especialmente a senadora Gleisi Hoffmann, pela generosidade.